E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Levi Oliveira, sou engenheiro de controle e automação, projetista e técnico de áudio, colaborador da LPO Engenharia e Consultoria. Hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum quando dizem a respeito de automação. Primeiro, vamos entender os 3 principais processos de evolução da indústria. São eles a mecanização, a automação e a automação em si. Vamos lá então. Primeiramente, nós temos o processo de mecanização, que nada mais é que a introdução dos elementos de máquinas, implementação de máquinas mecânicas que substituem o trabalho braçal e dos animais. Neste processo, temos uma supervisão humana por máquina. Por exemplo, temos um processo manual, como é mostrado na imagem, de uma moenda de farinha, moenda de tração manual humana e de tração manual animal. E outro processo também manual, que é o deslocamento, que era usado os animais para fazer deslocamentos em grandes distâncias. No processo de mecanização, nós temos a substituição dessa força humana e essa força animal por máquinas elétricas, mecânicas, pneumáticas, hidráulicas, enfim. Um elemento de máquina que torna o processo mais eficiente, mais repetitivo e sem intervenção humana na questão de fazer o processo em si. E no caso do transporte, nós temos aí o primeiro carro que foi construído, a única função do homem era direcionar o destino do veículo. Este é o processo de mecanização. Nada mais é que implementar máquinas para fazer o serviço braçal, o serviço pesado ou o serviço que é muito repetitivo e cansativo. Já no segundo processo, que é o processo de automação, ele é menos conhecido por esse nome, mas ele é muito utilizado ainda hoje. Nada mais é que a introdução dos elementos supervisórios, no caso humano, em várias máquinas ao mesmo tempo. Ou seja, antes nós tínhamos no processo de mecanização um homem trabalhando em uma máquina apenas. Já no processo de automação, temos a mecanização um pouco mais elaborada, fazendo com que uma supervisão humana consiga controlar e supervisionar ao mesmo tempo várias máquinas. Isso deu um salto enorme, fazendo um fluxo de trabalho mais contínuo, em modo de etapas e um processo conhecido como linha de montagem. Por aí vai. Como exemplo, nós temos os processos que foram mecanizados anteriormente, no caso, o moinho para fabricar a farinha e o veículo automotivo, o primeiro. E já no processo autonomizado, nós temos o que? A mesma máquina, só que agora com mais recursos que o operador ou supervisor humano consegue controlar várias partes do processo ao mesmo tempo. No caso da moenda de farinha, você tem a granulometria da moenda, o tempo que ela demora para moer, a temperatura, e o operador consegue controlar todos esses processos ao mesmo tempo. Eu não tenho um operador que cuida de cada parte disso, eu tenho agora um operador ou supervisor que controla todos esses processos ao mesmo tempo. E além disso, ele intervém também na questão de falhas e erros que possam acontecer no processo. E quando o processo acaba, que vai recomeçar, às vezes pode acontecer também de precisar da supervisão humana para que essa continuidade aconteça do trabalho. E no caso do veículo, que é os veículos mais modernos, não os que estão agora à frente, os chamados veículos inteligentes, mas a geração um pouco mais passada, que são os veículos mais comuns que temos, por exemplo, no Brasil e na maioria dos países no mundo, que são nada mais o
o operador, né, no caso o motorista, ele tem acesso e controle a várias informações para a condução do veículo. Então ele tem o gerenciamento, por exemplo, da velocidade do carro na mão dele, da direção na mão dele, e ele na verdade controla uma máquina. E não só uma isoladamente, ele controla vários dispositivos desta máquina, como por exemplo, a temperatura do ar-condicionado, limpador de para-brisa, entre outras, estação de rádio. Então, nada mais é a automação que vários processos que foram mecanizados, controlados por apenas um operador ou um supervisor. Este é o processo de automação. Ele é muito conhecido, mas não com este nome. Ele erroneamente é confundido com o processo de automação em si, que é o que veremos agora. O processo de automação, nós introduzimos o que agora? Os sistemas computadorizados e os sensores, para quê? Para que o próprio computador tome as decisões. E isso torna o sistema muito eficiente, porque a taxa de erro é quase zero. Porque a máquina é muito mais eficiente. O computador tem uma capacidade de processamento muito maior que o ser humano. Logo, se antes nós tínhamos o ser humano como supervisor, agora temos as máquinas, o que torna o processo muito mais rico na qualidade, na velocidade e na economia. E isso também reduz e muito a chance de falhas humanas e a perda de material ou a perda de tempo na questão da produção do processo. Então, no final das contas, a automação é o supervisório geral do sistema, o gerenciamento é todo feito por computador. Ele adquire todos os dados que ele precisa através dos sensores e atua em cima dos elementos que foram mecanizados. Então, você tem a liberdade dele gerenciar da melhor forma possível. E o que isso é? E o que isso seria bom? Chance de falha muito reduzida ou nula. Isso depende apenas da programação ao qual ele foi concebido, do algoritmo de programação dele. E ele se torna um sistema chamado sistemas inteligentes. Hoje são conhecidos como tecnologia smart, que ela acaba aprendendo qual a melhor maneira de executar aquela função, sem desperdício, sem exagero. Ela acaba aprendendo e se moldando ao processo de maneira a otimizá-lo o máximo possível. É chamado de automação inteligente. E a gente tem os mesmos processos que foram autonomizados, agora com sistema de gerenciamento por software, gerenciamento por computador. No caso aqui, uma indústria de produção de farinha totalmente computadorizada, onde o supervisor ele apenas fica ali na frente do computador analisando o processo, mas o computador faz todo o sistema de gerenciamento. E no caso do carro, hoje nós temos caminhado para uma tendência de veículos inteligentes, veículos totalmente autônomos na questão de nos levar do ponto A ao ponto B, com respeito a clima, com respeito a vento, com respeito até mesmo a outros veículos. Então, a automação em si é o gerenciamento por computador de todos os elementos que foram mecanizados. Por isso que a automação hoje não podemos cair nesse erro de automação ser um portão de garagem ou algo que desliga automaticamente. Não, a automação vai muito além disso. Ela é algo muito mais complexo, porém muito inteligente. Podemos ver a automação, por exemplo, nos sistemas embarcados, como os smartphones hoje, que são muito inteligentes e acabam aprendendo conosco. Então, a cada dia nós podemos ver essa automação acontecendo, mas nós não podemos nos enganar com respeito a sistemas simples de liga e desliga, entre outros, chamados sistemas on-off. Esses sistemas são apenas mecanizações simples. Não é o processo de automação e nem de autonomação. Esse processo é chamado de processo mecanizado, controlado pela pessoa, né? A pessoa, o ser humano que
preseta o que ele quer e a máquina vai responder aquilo. É uma pessoa controlando uma máquina. Automação. Ou a máquina só faz aquilo o tempo todo. Mecanização. Por exemplo, um ar-condicionado, nós podemos controlar a temperatura, a hora que ele vai desligar. Controlamos mais de uma função na mesma máquina. Esse é um processo de automação, mas não é automação. Automação seria um ar-condicionado que mantém o clima na sala o tempo inteiro. Independente de como está o externo, ele mantém a temperatura interna controlada. E quando não existem pessoas, por exemplo, naquele ambiente, ele já economiza energia, ele não precisa ficar ligado. E se a pessoa chega próxima ao local, ele já liga para preparar a sala para quando a pessoa estiver lá, já esteja na temperatura ideal. E isso é um processo de automação inteligente. O ar-condicionado, ele monitora todos esses aspectos e toma as decisões baseado nessas informações que os sensores vão dar. Entenderam? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, siga a nossa página aí no Facebook. Eu vou começar a lançar esse vídeo e outros tipos de vídeos, né, daqui para frente, falando mais sobre algumas tecnologias que às vezes a gente fica com uma dúvida aqui e outra ali. Então não deixa de seguir a nossa página no Facebook, facebook.com/LPO Engenharia e Consultoria. Divulgue aí, compartilhe, que vai estar ajudando a gente e motiva também para que possamos colocar mais conteúdo e esclarecer mais as dúvidas. E qualquer dúvida vocês podem tirar pelo próprio Facebook, ok? Obrigado, galera, e até a próxima.